edição das 9, João Paulo Alfaçar. Daqui a pouco regressamos a Pyongyang, capital da Coreia do Norte, onde se realizou esta manhã o cortejo fúnebre do líder Kim Jong-il. Vamos também escutar o psiquiatra Vítor Cotovil sobre as tantas lágrimas que temos visto nos rostos dos norte-coreanos, as lágrimas e manifestações de grande pesar ao longo dos últimos 10 dias. Avaliamos até que ponto é que haverá aqui um sentimento genuíno ou, sobretudo, uma grande encenação. Já lá vamos. Para já, outra informação em destaque na manhã da rádio. O bastonário dos médicos nota que tinha avisado para este cenário. Já vamos escutá-lo, mas antes, o essencial da notícia. A lista de espera para a realização de exames em vários hospitais públicos, a lista de espera já é superior, em alguns casos, a 100 dias. Cresceu semana e meia, em apenas um mês, depois de entrarem em vigor as novas regras que condicionam o acesso aos privados, Cristina Laiman. De agosto para setembro, o tempo de espera aumentou quase 10 dias, de uma média de 96,4 para 105,7 dias. Ou seja, o utente tem de esperar cerca de 3 meses e meio para fazer exames e análises no hospital público. O Diário de Notícias escreve que o Ministério da Saúde, em resposta a uma pergunta do Bloco de Esquerda, admite que numa amostra de 22 dos 61 hospitais do país, o tempo de espera era de 96 dias a 18 de agosto. Mas, entretanto, um despacho do Ministério veio impedir o recurso ao privado, exceto em casos especiais. Com esta mudança, o tempo de espera agravou-se, o que leva o Bloco de Esquerda a alertar para situações em que o atraso pode ser fatal ou agravar a doença. O Diário de Notícias adianta que os dados do Ministério não distinguem o tipo de doentes afetados, mas as ressonâncias magnéticas, TACs, ecografias, medicina física e reabilitação serão as áreas mais afetadas. Ainda de acordo com o DN, em setembro havia quase 19 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde à espera de um exame ou análise. A jornalista Cristina Laiman esteve a falar há pouco com o bastonário da Ordem dos Médicos. José Manuel Silva considera que o problema vai agravar-se a este ritmo, ou seja, cerca de uma semana e meia por cada mês que passa. O problema vai necessariamente agravar-se se não forem tomadas medidas. Isto podemos contar com isso, porque o aumento do tempo de espera vai continuar provavelmente a esse ritmo, mais ou menos uma semana e meia por mês. O que quer dizer que se tornará um tempo dramático para a realização de muitos exames complementares, sobretudo da área da imagiologia, mas também da área da cardiologia. Para enfrentar o problema, o bastonário dos médicos admite ou sugere um alargamento do horário dos exames realizados nos hospitais públicos, mas nota que isso implica contratação de técnicos, uma contratação que está neste momento congelada. A articulação com o setor privado, o aumento do período de funcionamento dos serviços e também uma articulação com os cuidados primários. Quando diz que um alargamento, eventualmente um horário estendido, é isso? Exatamente, para aumentar a produtividade dos serviços de imagiologia dos hospitais, um dos mecanismos será naturalmente aumentar o seu horário de funcionamento, o que implica a contratação de técnicos. E como sabemos, neste momento as contratações estão dispensas, o que cria dificuldades em muitas instituições. Reflexões do bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, esta manhã, à conversa com a jornalista Cristina Laiman da TSF, a propósito dos últimos dados oficiais que mostram um aumento do tempo de espera por exames nos hospitais públicos. Ora, depois de conhecer a resposta à pergunta formulada ao Governo, o bloquista João Semedo reforçou a convicção de que assim não pode ser. Não é possível reduzir os orçamentos dos hospitais desta forma, tão violenta, tão drástica, tão repentina, porque nem sequer dá tempo aos serviços para se organizarem, para encontrarem uma solução para a realização destas circunstâncias, daquilo que são as suas responsabilidades assistenciais. Portanto, não é possível tomar estas decisões e ao mesmo tempo dizer que nada vai acontecer. O que vai acontecer é uma redução significativa da qualidade e da prontidão da prestação de cuidados de saúde, sejam como disse, as cirurgias, as consultas ou os exames complementares de diagnóstico. Reação do bloquista João Semedo à indicação oficial de que a lista de espera
hospitais públicos já é neste momento superior a 100 dias. A TSF contatou o Ministério da Saúde pedindo mais clarificações e também um comentário a este cenário, prometida uma eventual reação para mais tarde. 9 horas, 6 minutos, são 8 e 6 nos Açores. Durou 3 horas e realizou-se num cenário vestido de branco pela neve. O cortejo fúnebre de Kim Jong-il atravessou as largas avenidas da capital da Coreia do Norte, com o herdeiro Kim Jong-un a fazer escolta ao carro que transportava o caixão. A jornalista Cláudia Arsénio esteve atenta às imagens mostradas ao mundo pela televisão oficial do país. Diante do mausoléu Como Suzano, desfilou a Guarda de Honra e o hino nacional foi interpretado pela Orquestra Militar. O cortejo fúnebre pela cidade demorou 3 horas. Pyongyang, plena de neve e nevoeiro, disse um último adeus ao querido líder. Milhares de pessoas saíram às ruas para homenagear Kim Jong-il, muitas vestidas com o uniforme militar, num cortejo que ficou marcado por muitas lágrimas, em alguns casos quase histeria. Tal como na partida, a limusina que transportou o corpo de Kim Jong-il foi acompanhada a pé pelo filho e sucessor Kim Jong-un e pelo tio Yang Song-tak, o braço direito do querido líder. Uma limusina preta, com o tejadilho coberto de crisântemos brancos, a flor que simboliza o luto na Coreia e o caixão envolvido na bandeira vermelha do Partido dos Trabalhadores. Não foram revelados pormenores sobre as cerimónias fúnebres, que duram 2 dias, até amanhã. Sabe-se apenas que estão previstas várias homenagens e 3 minutos de silêncio amanhã, ao meio-dia, seguidos pelo som das sirenes de todos os comboios e navios do país. Nenhuma delegação estrangeira vai poder assistir ao funeral. Hoje voltamos a ver aquilo que fomos vendo ao longo dos últimos 10 dias, um povo lavado em lágrimas. Até que ponto é que as lágrimas e soluços que agitam a multidão, hoje voltou a repetir-se o cenário na capital da Coreia do Norte, até que ponto é que serão emoção genuína de quem, vivendo isolado do mundo, fica órfão do querido líder, assim era conhecido e apresentado Kim Jong-il, até que ponto é que serão, sobretudo, ou em boa parte, ingrediente da grande encenação de um dos mais fechados regimes políticos do mundo. O certo é que só conseguimos ver aquilo que o regime nos mostra através da televisão oficial. Bom dia, Vítor Cotovil, é psiquiatra, é um dos colaboradores do programa da TSF Pensamento Cruzado. É possível avaliar a esta distância o caráter genuíno destas lágrimas? Penso que não é fácil, mas temos que provavelmente olhar para esta situação de vários ângulos. Obviamente que há um ângulo que já referi naquilo que estão a transmitir, que é o ângulo de ser o órgão oficial que está a transmitir as imagens, ser isso mesmo, ser um órgão oficial. Portanto, a possibilidade da informação ser utilizada como manipulação é real e isso tem que ser assumido dessa maneira, porque de facto um regime fechado divulga para o exterior o impacto da morte do seu líder e pretende divulgar essa informação dessa maneira. É como se o sofrimento, de alguma forma, também tivesse que ser um sofrimento militarizado. É um sofrimento em formatura. Se nós repararmos, aquilo é quase uma linha de montagem de sofrimento. E a questão é, independentemente de nós respeitarmos o que cada um sofrerá, é evidente que, por outro lado, o sofrimento também é contagioso. O que é que eu quero dizer com isto? Há a emoção que eu tenho com uma perda, mas depois há a caricatura dessa emoção. E o que nós vemos, pode ser desproporcional naquilo a que assistimos, é a caricatura das emoções, é a desproporção existente entre a emoção e a forma como ela é mostrada. E como muitas vezes o sofrimento genuíno é mais privado do público. Ora, num regime em que aquilo que é importante é coletivizar tudo, inclusivamente nós vemos a coletivização do sofrimento. Sabemos que os bons atores são capazes de chorar quando é necessário, mas até que ponto é que o ser humano, sem esse treino, consegue de facto arrancar assim lágrimas frente a uma câmara, num caso destes? Poderá de alguma forma, torna a salvaguardar aquilo que são sentimentos e inquietações importantes de um povo que vê o seu líder morto e que de alguma forma sempre se foi construindo a sua segurança com, não de uma vida interna, a segurança de cada uma daquelas pessoas provavelmente foi construída na base de uma segurança externa, de uma segurança que era garantida por um líder que tudo protegia e tudo fazia. Nesse sentido, à morte dele, fica uma insegurança interna genuína e uma
uma forma. O sofrimento pode ser contagioso. Se eu estiver ao pé de alguém que está desesperado e se estiver em linha de montagem, mesmo que eu não esteja a fazer de uma forma perversa ou de uma forma propositada a representação do sofrimento, às tantas vou em cadeia, até porque, mesmo neurobiologicamente ou neurofisiologicamente, se eu sorrir, eu fico mais alegre. Se eu representar músculos de sofrimento, as minhas lágrimas começarem a sair, eu também fico mais triste. Ou seja, é verdade eu ficar triste e chorar, como pode ser verdade eu chorar e ficar triste. O que é certo é que, de facto, há muito esta caricatura das emoções, independentemente das emoções que terem ser genuínas, pois há uma caricatura que é contagiosa e, nesse sentido, entender claramente aonde é que acaba o sofrimento genuíno e onde é que acaba, onde é que começa a representação do sofrimento, não fica fácil, porque ambas as situações podem ser reais e interpretadas em algum ponto, sabendo que há um objetivo. É o objetivo de passar para o exterior a dimensão daquele sofrimento e por isso não posso falar mais a ninguém a assistir o que é que se passa naquela formatura, como eu dizia há bocado, naquela militarização do sofrimento. Até porque se eu tiver uma coesão enorme no sofrimento, isso também me dá força. E, portanto, aquele povo também vai buscar força na perda pela coesão da representação do sofrimento. Por isso é que eu digo que não é fácil ver qual é a linha de interseção entre a representação e a realidade. É possível o sofrimento e é possível que a representação do sofrimento sirva à necessidade de reencontrar novamente uma segurança interna que não se tem. Muito obrigado, Vítor Cotovio. Assim, este psiquiatra, colaborador do programa da TSF Pensamento Cruzado, olhando também esta manhã para a capital da Coreia do Norte, de onde voltaram a chegar imagens de gente a chorar, a soluçar, por vezes aparentando estar à beira da histeria, imagens que enquadraram o cortejo fúnebre de Kim Jong-il, o líder que morreu faz agora 10 dias, com 69 anos. São 9h13 da manhã, 8h13 nos Açores. Também a marcar as notícias, as contas às compras dos portugueses este Natal, e pela primeira vez na história do multibanco, os portugueses não bateram novo recorde de compras e levantamentos com cartão. Os dados da sociedade que gera o sistema, relativo ao último mês, confirmam-nos, Rui Silva, os efeitos da austeridade. Entre 28 de novembro e 25 de dezembro, os portugueses movimentaram 5.015 milhões de euros em levantamentos e compras com cartão, uma quebra de 224 milhões face a 2010. O número de levantamentos foi praticamente igual ao do ano passado e o valor médio também, 69 euros em cada ida ao multibanco. Nas lojas foi diferente. O gesto de usar o cartão para pagar diminuiu quase 2%, mas a maior quebra verificou-se no valor pago, menos 6,6%. No ano passado, a média de cada compra foi de 44 euros, este ano baixou para os 41. No espaço de um mês foram quase 100 milhões de movimentos na rede da CIPS, que correspondem a 2.000 euros movimentados a cada segundo. Menos dinheiro, mas ainda assim muito dinheiro. Está emocionante a corrida dos carteiros. A empresa Chronopost de Portugal já partilha com os CTT a liderança do segmento Correio Expresso. Os números oficiais da Anacom, citados esta manhã pela agência Lusa, mostram que cada uma destas empresas tem uma fatia, uma cota de mercado de 34%, no que toca às entregas sem demora. A empresa Chronopost reivindica a liderança no chamado mercado doméstico B2B, negócio entre empresas. O presidente executivo disse à agência Lusa que conta faturar este ano um valor semelhante ao do ano passado, na casa dos 35 milhões de euros. Os títulos desta quarta-feira, João Paulo Altaçar. Os exames de saúde ainda mais demorados. As listas de espera nos hospitais públicos ultrapassam já em alguns casos uma centena de dias. O Bloco de Esquerda, que tinha pedido a informação ao Governo, receia que 2012 seja ainda pior. Em causa as restrições no acesso a unidades privadas que só recebe luz verde, esse acesso depois de esgotadas todas as possibilidades do serviço público. Hoje há sorteio da Taça de Portugal. Sporting, Nacional, Académica e Oliveirense vão saber quem joga com quem nas meias finais desta prova.
E daqui a pouco há turno de ensaio com Bruno Guerra. Estas e outras notícias em tsf.pt.